Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, suas misericórdias se renovem sobre você neste dia. Que o Senhor te abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Nesse dia eu queria deixar com você uma palavra do Senhor, registrada pelo apóstolo Paulo, na segunda carta escrita aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18, diz assim a palavra: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Irmãos, geralmente quando nós estamos passando por um momento difícil, um momento de frustração, de angústia, como nos decepcionamos e acabamos nos desanimando diante de alguma situação complicada. Geralmente sempre tem alguém que chega para nós e diz: não desanime, isso vai passar, isso vai acabar, vai tudo dar certo. Geralmente acontece isso. O problema é que, na maioria das vezes, quem nos fala isso não está passando pela mesma situação que a gente ou não sabe como estamos nos sentindo. Às vezes essas palavras têm se tornado apenas clichês ou palavras que a gente pode usar para cumprir nosso papel social, nosso dever social de ajudar ou tentar animar alguém, para falar que a gente fez a nossa parte. É muito fácil dizer: fica tranquilo, vai dar certo, não desanima, vai passar, vai resolver, no final tudo vai dar certo. É muito fácil dizer isso quando não se está passando pela mesma experiência, pela mesma dificuldade ou pelos mesmos momentos que aquela pessoa que sofre está passando. Por isso, geralmente é mais válido buscar orientações ou buscar conselho com quem já passou por determinadas situações ou está passando, pois vivenciou, então sabe como lidar, como tratar naquela situação. Eu digo isso porque é o que nós vemos aqui no apóstolo Paulo, nessa carta, nesse texto que lemos. Paulo, aqui é a segunda carta registrada que tem na palavra. Pelos estudos, são pelo menos 4 cartas que Paulo escreveu a essa igreja, mas registradas, canonizadas na palavra, são só 2 epístolas. E aqui nessa palavra, nessa carta, ele está trazendo orientações para os seus filhos na fé, a igreja de Corinto, a igreja que ele cuidou, que ele se preocupava muito, com quem se comunicava muito. E aqui já é a segunda carta. Depois de tantas orientações que ele trouxe na primeira, sobre unidade, sobre santidade, sobre viver adequadamente, aqui ele está trazendo novos conselhos para essa igreja, primeiro defendendo de algumas acusações que se levantaram, de alguns falsos profetas, de algumas coisas que estavam acontecendo. Ele, então, aqui defende o seu ministério, defende seu ministério apostólico e defende a sua palavra, a palavra que Cristo o deu. E aqui nesse capítulo nós vemos como que ele dá conselhos, orientações à igreja de Corinto, e isso tudo baseado no sofrimento, nas coisas que ele passou. Então ele estava dando uma orientação, um conselho, como que eles deveriam passar pelo sofrimento, passar pelas aflições, os tempos difíceis, passar pelas perseguições que estariam para vir ou já estavam
passando, como eles deveriam passar, da forma que ele mesmo passou, o próprio apóstolo Paulo. Nós vemos que, se nós olharmos as experiências, a história de Paulo, suas viagens, desde a sua conversão, ele passou por muitas coisas, muitos sofrimentos, muitas dificuldades. Paulo passou de perseguidor dos cristãos para perseguido, desde que ele foi chamado por Cristo, lá no caminho de Damasco, desde que ele literalmente caiu do cavalo, foi cego e depois foi transformado pela palavra de Cristo e foi comissionado a pregar o Evangelho. Então ele passou por muitas coisas. Ele teve uma vida e um ministério muito turbulento. Ele foi preso, ele foi açoitado com vara, ele apanhou e mesmo assim ele cantava hinos e louvava a Deus junto com seu companheiro de viagem. Isso registrado lá em Atos 16. Em outra ocasião, ele passou por uma tempestade em uma viagem que ele estava como prisioneiro. Passou por uma tempestade e o navio com que ele estava naufragou por causa da tempestade que aconteceu. E ele, mesmo diante daquela situação, dizia aos tripulantes que não se desanimassem, mas não perdessem a esperança, mas fossem corajosos. Além disso, nós sabemos que Paulo teve que conviver com o espinho na carne, que podemos, assim, pela maioria dos estudos, entender que pode ter sido uma doença grave. O espinho na carne que tanto incomodava e do qual ele fala em outro texto. Ele teve que conviver sua vida com esse espinho, um espinho que ele pediu, orou para que Deus tirasse dele, mas Deus não tirou. Então, mesmo diante dessa situação toda, Paulo fala várias vezes aos coríntios, não desanimamos. No primeiro verso do capítulo 4, ele diz, não desfalecemos. No verso 16, não desanimamos. Então, o que mantém Paulo diante de tantas aflições, tantas coisas que ele passou em seu ministério, em sua vida, e sofrimentos, e perseguições, e dores, o que mantém ele tão animado, tão esperançoso, diante de tudo que acontece, da tribulação, diante da angústia que ele passa? O que mantém ele animado é o assunto que ele ensina aos coríntios nesse capítulo 4, que é a ressurreição. Assunto que ele ensina aqui nos versos 7 a 15 do capítulo 4. A esperança dele, o poder dele, a graça que vem de Deus o mantém animado e ele se firma, se mantém esperançoso no conhecimento que ele tem sobre como Cristo morreu, padeceu e ressuscitou. Assim também nós, criados nele, nascidos de novo em Jesus Cristo, nós também sofreremos, morreremos, mas viveremos com Cristo, ressuscitaremos na glória. É sobre isso que ele trata. Então seu ânimo baseia-se nisso. Somos entregues à morte por causa de Cristo, para também viver a sua vida que é manifesta em nós, como ele diz nos versos anteriores. Então, Paulo, ele aprendeu a enxergar o sofrimento de uma perspectiva divina, tendo sempre em mente que, como criado em Cristo, salvo e nascido em Cristo de novo, ele sofreria como Cristo, foi chamado para isso, para sofrer e padecer como Cristo, mas também para ser ressuscitado, glorificado, exaltado com Cristo na glória. Ele aprendeu a ver isso, aprendeu a entender e viver dessa forma, e passar assim pelas dificuldades. Então, para mostrar essa perspectiva divina sobre a aflição, como passar por ela animados, ele começa dizendo, por isso não desanimamos, para passar por essa situação de aflição, tribulação, de uma forma, uma perspectiva divina.
Paulo traz aqui alguns contrastes entre a perspectiva divina e a perspectiva humana, como lidar. Então, para que ele ajudasse os coríntios, os crentes aqui, a passar pelas tribulações, pelas dificuldades, esperançosos e animados, mesmo que difícil fosse. Ele traz, então, como passar por isso em uma perspectiva divina. Então, ele traz aqui alguns contrastes que eu queria trazer neste momento, nesse dia. O primeiro contraste está no verso 16, que é do homem exterior e o homem interior. Exterior, interior. O primeiro contraste que ele trata. Então, nesse contraste, ele fala sobre o corpo do homem exterior, que se corrompe, que é corrupto, que é perecível, e o homem interior, o ser interior, que é regenerado e renovado em Cristo. É o contraste entre o velho homem e o novo homem, o corpo material e o espiritual, o corpo que é corrompido pelo pecado e o interior, o homem interior, que é regenerado, restaurado e fortalecido em Cristo. O homem exterior, como Paulo diz, ele é exposto a tentações, a corrupção, a perigos, a doenças também, enquanto o seu interior é renovado pela comunhão diária com Cristo e é fortalecido pelo Espírito Santo. Esse processo de renovação do homem interior começa no momento da nossa conversão, onde o nosso coração foi regenerado, onde a semente do Espírito Santo trabalhou e nos tira do querer fazer o mal e nos volta para Deus, para querer fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo que habita em nós trabalha em nosso coração, dando uma nova rotina de vida, uma nova experiência, um novo jeito de ver e de viver, não segundo mais a carne, mas segundo Cristo. E assim passa esse processo. Ele entende aqui que o exterior, o homem exterior, o corpo, ele é corrompido, o velho homem é corrompido, mas o novo homem se renova todos os dias, pela comunhão com Cristo, pelo fortalecimento e habitação do Espírito Santo. Por o apóstolo Paulo, a sua conversão, lá acontecida na estrada de Damasco, marcou o início desse novo eu, dessa nova era. E ele foi tornado cada vez mais forte, mais capaz para confiar em Deus e exercer seu ministério. Ainda que seu corpo físico tivesse que sofrer, suportar tanta dor, suportar abuso físico, o seu interior era renovado e fortalecido em Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer. Depois que ele se converteu, depois que ele passou de perseguidor para perseguido, depois que ele começou a pregar o Evangelho de Cristo, sua vida mudou, parece que passou a ser mais turbulenta do que antes, mais dificuldades, mais dores. Aqueles que eram seus amigos, antes de ser convertido, agora eram seus perseguidores. Então, tudo isso mudou, mas ele sabia que o seu homem interior, o seu novo eu, feito, nascido, criado em Cristo, era renovado e fortalecido todos os dias em Jesus Cristo. Como diz o texto de Colossenses 3,10: e vos revesti do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Isso vale para todos nós, todos os crentes salvos, que entendemos que houve uma transformação em nosso ser, uma mudança de atitude em nosso ser, uma mudança de mentalidade. Nós que cremos que o Espírito Santo habita em nós e mudou a nossa diretriz de vida. Agora nós que somos não mais guiados pelos desejos da carne, mas
guiados e fortalecidos pelo Espírito Santo. É isso que acontece. O nosso corpo físico continua sujeito a doenças, a dores, a ferimentos, a infecções, a vírus, mas o nosso homem interior é renovado, restaurado por Cristo e fortalecido a cada dia. O segundo contraste que o apóstolo Paulo aqui trata é o contraste entre o presente e o futuro. No verso 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aqui ele fala do presente, que tem tribulação, mas do futuro que nos aguarda, que trará para nós eterno peso de glória. O contraste entre o que nós vivemos agora e o que nós ainda vamos viver. Então, ao falar da aflição, da tribulação presente, ele trata como leve e momentânea. Aqui ele não está desprezando ou tornando a dor e o sofrimento presentes insignificantes ou inválidos. Claro que não. Ele sabe o tanto que ele sofreu e expressa isso, o tanto que ele passou e o seu corpo sofreu. Mas ele aponta para essa tribulação, essa dificuldade, em comparação com a glória futura. Olha, por mais intensa e difícil que seja a tribulação, a aflição, a dor momentânea, ela é momentânea. Ela vai ser leve diante da grandeza e da glória que há de vir. Aqui, quando ele fala de momentâneo, que a tribulação é leve, é momentânea, não quer dizer que vai durar pouquinho tempo, que vai ser só algumas horas, só alguns dias. O trato aqui que ele está dizendo do momentâneo é que em relação ao tempo eterno, em relação à eternidade, olhando para o tempo, na perspectiva eterna e divina, qualquer tempo que for que a gente passar por dificuldade, vai ser nada, vai ser momentâneo, vai ser passageiro, vai ser um breve momento. Aqui ele não está falando que toda tribulação vai ser rápida de passar. Nós sabemos que ele conviveu sua vida inteira com o espinho na carne, teve que conviver com isso, mas para ele isso era leve e momentâneo. Então, olhando para o tempo de uma perspectiva divina e da eternidade, Paulo aqui está considerando a dor presente apenas como um momento. Pode durar muitos anos, pode durar sua vida inteira aqui na terra, mas vai passar. E nada será comparado à eternidade, ao peso de glória que vai vir no futuro. Quando ele fala que a aflição, esse tempo de tribulação produz eterno peso de glória, não é que a aflição mereça glória, mas que ela é necessária para que a glória de Cristo se manifeste em nós. Como o exemplo de Cristo. Antes de Cristo ser glorificado, ser exaltado, ele foi humilhado, ele padeceu, viveu como homem, sofreu como homem, teve suas necessidades, teve suas dores, foi machucado, foi moído, foi cuspido, foi morto, foi furado, mas isso tudo nada foi perto da sua glória. Hoje ele vive e reina para todo sempre. E se nós morremos com Cristo, nós também viveremos com Cristo, é isso que a palavra diz. O texto de 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou em sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O presente e o futuro. Por mais que o presente dolorido dure anos, o futuro glorioso será muito maior, será eterno. Lembre disso. O terceiro contraste que Paulo traz
É o contraste que está no verso 18 sobre o temporário e o eterno. O contraste que Paulo traz aqui, então, é entre o que se vê atualmente e o que ainda não se vê, mas há de ser revelado. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui tá esse contraste está ligado um pouco ao anterior, ao que é presente temporário e ao que é futuro e eterno. Tudo que é temporário é o que nós vemos aqui agora, o nosso corpo, os nossos bens, a nossa casa, o dinheiro, tudo que nós podemos conquistar, que nós podemos ver, é o temporário. Mas aquilo que ainda não vemos é eterno, mas ainda há de se revelar, de ser revelado a nós. Em relação à eternidade, o tempo é apenas um momento. Tudo que existe no presente vai passar. Os prazeres, os bens, também a dor, também o sofrimento, também a doença. Tudo é momentâneo, vai passar, é temporal, está dentro de um tempo. Mas o que Deus tem preparado para nós é atemporal, é fora do tempo, é eterno. É isso que Paulo quer dizer. A Bíblia nos diz que toda a criação geme e suporta angústias até hoje, aguardando a sua redenção e a sua restauração, como diz lá em Romanos 8. Toda a criação geme e suporta e espera o que vai acontecer, que é a sua restauração, porque sabe que é passageiro, é temporário. Assim também nós, o nosso sofrimento, tudo que nós passamos agora, a dor presente, a alegria presente, os bens presentes, tudo isso é temporário, tudo isso é passageiro. E devemos suportá-los na esperança da glória eterna, na esperança de que nós seremos renovados, glorificados em Cristo. Pois, como diz a palavra, a nossa pátria, o nosso destino final é o céu e não aqui. Por isso temos que, como Paulo diz aos Colossenses, pensar nas coisas do alto, pensar lá em cima. Quantas vezes Jesus exortou os fariseus, saduceus, até seus próprios discípulos, por pensarem muito nas coisas terrenas e básicas e pensar, ter um olhar limitado no que é passageiro e terreno. Por que vocês se preocupam com aquilo que não é pão, com aquilo que é daqui da terra? Por que vocês estão ansiosos pelo que é de vestir, comer e beber? Jesus trazendo isso para mostrar, olha, tudo aqui é perecível, é passageiro. E há algo muito maior, eterno, que espera por nós. Concluindo, a maneira como nós vamos enfrentar a aflição e as dores e as dificuldades e as crises depende da forma como nós a enxergamos. Se de uma perspectiva humana ou de uma perspectiva divina. Se olharmos na perspectiva humana, nós vamos focar só no exterior, só no que é presente e só nas coisas que a gente vê. Que nós vemos que isso aqui tudo é passageiro, é momentâneo e perecível. Mas se olharmos para as coisas de uma perspectiva divina, nós vamos enxergar o interior, nosso homem interior que se renova, o futuro que é de glória e o eterno, a eternidade, que não vemos agora, mas há de ser revelado em nós, para nós.
Como você tem vivido esses momentos? Como você tem passado? Qual a perspectiva que você tem diante desse momento? Consegue viver animado, esperançoso? Ou ainda está desesperado porque você está totalmente preso nas coisas terrenas? Se olharmos como Paulo, diante de uma perspectiva divina do sofrimento, nós vamos poder dizer: não desanimamos. Não desanimamos. E ainda podemos dizer o que ele escreveu aqui em 2 Coríntios 4, a partir do verso 8 até o 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Que o Senhor te fortaleça, te reanime e te ajude, abra os seus olhos para você enxergar essa situação que estamos vivendo de uma perspectiva divina, sabendo que tudo aqui vai passar. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, você crê nisso, você pode repetir isso várias vezes. Você sabe que as coisas terrenas são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. Mas às vezes, mesmo assim, sabendo disso tudo, nós nos agarramos muito nas coisas terrenas. Que o Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça, nos capacite a enxergar as coisas que são eternas, que são renováveis em Cristo e que agora a gente não vê, mas nós vamos ver aquelas que são eternas, que são gloriosas, que fazem parte do que Deus tem para nós. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça nesses dias. Em nome de Jesus.